Vamos lá, queria dar boa tarde para todo mundo. Vamos começar mais uma live. Hoje o convidado é o professor Nilman. Ele já vai entrar. O professor é auditor da Receita. Olha o Everton aí. Então, pessoal, hoje a ideia é a gente falar um pouquinho da área fiscal. O entrevistado, o professor Nilman, já entrou. A gente vai falar um pouquinho também, em especial, da área da Receita, que está uma... Ah, foi. E aí, professor? Opa, tudo bom? Tudo bem, tudo bem. Bom, eu queria agradecer o convite, né, o aceite do convite. O canal, a gente sempre tenta trazer algumas dicas ou de estudo ou de eventos que estão acontecendo no mundo dos concursos. Então, vamos tentar bater. A ideia é a gente bater um papo que é a sua área, a especialidade, a área fiscal, você como auditor da Receita. Então, eu gostaria que você fizesse uma pequena introdução, apresentação. E daí a gente começa o bate-papo. Bom, então um grande prazer estar aqui com vocês, né? Assim, é sempre um prazer poder passar informações úteis para o pessoal que está interessado em ingressar na área pública ou já está na área pública com interesse de mudar, né? Ter um outro cargo. Eu sou auditor fiscal da Receita Federal desde 2007, então já faz um tempinho. E assim, a atividade, a Receita Federal é uma instituição muito assim, interessante, é muito bom trabalhar na Receita Federal. E a preparação, a gente vai bater um papo sobre isso, tudo mais, né? É uma preparação que tem que ter uma certa lógica, tem que ter uma certa disciplina, uma metodologia. E isso eu vejo pela minha experiência. Eu dou aula há 11 anos já em cursos preparatórios, então já tenho também uma experiência aí boa como professor. E eu vejo que muitas vezes quem consegue o sucesso é quem é disciplinado, né? Quem teve um plano, quem se dedicou durante todo o período, muito mais do que pessoas extremamente inteligentes. Isso eu sempre falo para os meus alunos, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, ah, professor, mas isso aí é só para gênio, né? Isso não é verdade. Então, eu acho legal, sabe? A gente poder bater um papo, poder explicar a minha experiência, seja como auditor da Receita, seja como professor, né? Para que o pessoal possa ter aí uma noção de como funciona o trabalho na Receita Federal, ter ideia, até porque eu entrei na Receita, eu entrei como analista primeiro, né? Eu era muito novo, eu tinha 20 anos. E eu só conhecia a Caramba. Receita Federal de passar na frente do prédio, né? Na época eu não pedia curso superior, né? E eu só conhecia, eu entrei, para você ter uma ideia, eu escolhi o lugar de trabalho pela proximidade da minha casa, eu nem sabia o que fazia. E eu acho que é ruim isso, porque eu acabei me achando, foi bom para mim, mas poderia não ter sido, né? Então, eu acho importante a gente sempre prestar uns esclarecimentos. É um grande prazer estar aqui com você. E, o Gustavo Musi, né, também teve o contato, então, muito legal. Nós aqui da Qualis também estamos sempre disponíveis. Então, fique à vontade. Vamos falar bastante aí Eu com o vi, pessoal. eu dei uma olhada no seu Insta, vi que você também dá aula com um parceiro nosso, com o Latif, né? Acho que no Alfa. Sim. E acaba que nesse mundo as pessoas vão se conhecendo, isso é legal também. Professor, tá abrindo agora, tá explodindo concursos da área fiscal, né? Então, assim, a gente teve esse momento represado por conta da pandemia. Agora a gente está saindo estaduais, quase todos os estados estão pipocando. Municipais, como tinha que ser, em razão da quantidade de municípios, sempre tem. Uhum. A gente está com uma expectativa muito grande aí, eu tenho acompanhado pelo professor Arthur Leone, está sempre trazendo alguma coisinha das reuniões que tem, do concurso que talvez tenha de remoção que antecede. Então, pessoal que está se preparando, primeiro ponto, você acha que tem que focar num concurso específico, agora que a gente está nesse momento de muitos abertos ao mesmo tempo, já com pós-edital na área, ou dá para a gente fazer mais de um? Qual que é a sua estratégia para conseguir garantir uma vaga ou tá brigando ali entre os primeiros? Ó, muito legal essa pergunta, né? Durante o ano passado, quando a gente estava naqueles momentos mais difíceis da pandemia, né, tudo fechado, tudo mais, tivemos até postergações de vários concursos, inclusive com edital aberto, né?
Aqui em São Paulo, menos, nós temos o TCM, né? O TCM, a prova ainda não aconteceu, e era para ter acontecido no ano passado. E aí a gente falava para os nossos alunos, aproveita esse período para estudar, para se capacitar, porque quando a pandemia melhorar, a gente vai ter a realização de muitos concursos. É isso que nós estamos vendo, né? A gente tem Alagoas, falando só da área fiscal, né? Alagoas, Espírito Santo, Ceará, temos agora Roraima, né? Santa Catarina. Então, isso só dos fiscos estaduais. E agora, assim, neste momento, fica um pouco difícil para a gente conseguir abraçar muitos concursos ao mesmo tempo, porque eles estão saindo muito próximos uns dos outros. Então, normalmente, na preparação, pensando mais no médio prazo, o ideal é que a gente, desde que faça sentido para a vida de cada um, né? Porque tem pessoas que me dizem assim: ah, professor, eu não quero mudar do estado em que eu moro. Então, eventualmente, essa pessoa vai ter interesse no fisco estadual daquele estado que ela mora, ou municipais, né? Cidades daquele estado próximas de onde ela mora. Então, aí não faz muito sentido você abrir o leque, porque já que não é do seu interesse. Mas faz sentido, desde que a pessoa tenha essa flexibilidade, a preparação na área fiscal permite que a gente tenha uma preparação um pouco mais eclética. Isso pensando no médio prazo. Porque as matérias, o núcleo comum, ele é grande, tem um peso relevante nas provas, e normalmente as matérias específicas a gente consegue estudar no pós-edital. Então, assim, o que eu diria para o pessoal que está nos acompanhando? Para quem já estava estudando, antes de nós termos esses editais que estão saindo, dá para você estudar no pós-edital as matérias específicas e dá para prestar mais de um desses concursos que nós temos aí em curso. Então, por exemplo, eu prestei Espírito Santo e agora estou me preparando para Roraima. Tenho chance em Roraima? Tem. A diferença de Espírito Santo para Roraima não é grande, são as matérias específicas de Roraima, né? Mas não é muita coisa. Por outro lado, quando a gente fala da Receita Federal, e acho que é importante a gente falar, a Receita Federal está com uma expectativa grande da gente ter concurso, inclusive era para ter saído, isso foi noticiado pela própria instituição, né? Aí teve um problema burocrático, tudo mais, acabou não saindo o concurso, mas é iminente a realização de um concurso para a Receita Federal. O concurso para a Receita Federal não destoa muito também dos concursos para fiscos estaduais. Tem as matérias específicas, só que na Receita são matérias com um pouquinho mais de profundidade. Porque você tem a parte, porque na Receita nós somos auditores, a gente fala de tributos internos, mas também dos tributos aduaneiros e do controle das fronteiras. Então, para uma adequada preparação para a Receita Federal, aí exige um pouquinho mais de foco. Então, agora, respondendo até a pergunta, é possível conciliar vários fiscos estaduais? É possível. Inclusive no pós-edital, desde que você esteja estudando já aquelas matérias, aquele núcleo duro. Você fala assim, mas professor, eu tomar um tributário. Você tomar um tributário, vai ficar difícil. Porque é uma matéria, né, que é essencial. Português, né? Aquele núcleo duro, contabilidade, os direitos administrativos, tudo mais, né? Então, agora, se você já está num nível razoável nessas matérias que caem com muita frequência na área fiscal, é possível conciliar mais de um concurso para fiscos estaduais. Isso é possível. Se o foco da pessoa for a Receita Federal, e nós temos a Receita Federal com uma boa perspectiva da gente ter a realização de um concurso, diria assim, dá para prestar um fisco estadual ou outro? Dá. Mas a Receita Federal exige um pouquinho mais de dedicação, exige um pouquinho mais de foco para prestar. E aí também os concursos municipais, também em regra, são compatíveis com o estudo para os fiscos estaduais. Só um último ponto importante que eu acho, assim, né, até da minha experiência, eu era mais eclético, sabe? Porque eu queria passar, né? Então eu fui técnico da Receita Federal na época, Tesouro Nacional, né? Hoje analista. Eu queria ser auditor da Receita. Mas eu via isso como um objetivo mais de longo prazo. Então, nesse meio do caminho, eu passei pelo Banco Central, eu fui analista do Banco Central, que era um cargo assim intermediário. Hoje é um cargo quase equivalente ao de auditor da Receita, mas não era na época. Depois eu fui aprovado no INSS, fui aprovado na Prefeitura de São Paulo como fiscal no INSS, fui para o INSS,
e depois, em 2007, passei a integrar os quadros da Receita Federal, né? Então, por exemplo, esse é o Banco Central, que não tinha muito a ver com a área fiscal, mas como eu estava bem naquele núcleo duro que cai em tudo quanto é concurso, eu consegui a aprovação. Então, para mim, ser eclético foi uma coisa boa. Para os meus alunos, eu vejo que quando a pessoa tem uma certa flexibilidade de vida que permite prestar o concurso assim, de uma forma mais... um pouquinho, um leque um pouco mais amplo, isso ajuda. Mas a pessoa tem que ver na sua lógica de vida, né? O que faz sentido também, né? Não adianta, a gente tem que ser feliz, né? No final das contas. Não, não, claro, claro. E até aquela história que eu repito de tomar cuidado para não pegar o filme errado, né? Entrar na sessão errada. Eu tenho visto muitos auditores com problemas justamente por não abrir esse concurso de remoção que antecede. Embora tenha um salário legal, tenha um status super importante e relevante dentro da sociedade, eles estão longe das famílias, estão em áreas isoladas e isso tem que ser levado em conta na hora, porque é uma vida que a gente está colocando. Né, tá colocando em jogo, é um projeto de, que nem você falou, pelo menos médio prazo. Dentre essas matérias que você colocou, eu não sei se a gente vai seguir com o que vinha sendo feito pela ESAF, que era legislação aduaneira, comércio exterior e legislação da União ali com o IPI, alguma coisa um pouquinho mais forte, mas a tendência é essa. Então, provavelmente com TI a mais, que é uma tendência das bancas agora. Então, também é o que você falou, tá dentro desse núcleo duro que os alunos estão estudando, vai fugir de vez aquela legislação específica, que muitas vezes é grande também. Sim. Se é estadual, você tem um regime de ICMS que é grande. Então, assim, eu também acho que dá para conciliar. A pessoa tem que entender se ela pode, se ela tem ou não tem essa flexibilidade. Eu, no meu caso, não tinha, que eu sou casado com uma servidora estadual, então eu também tinha que ficar aqui em São Paulo. Então a pessoa tem que entender o que está ao redor dela para ver o que ela vai escolher ou não. Dentro desse assunto da Receita, era ESAF. Você chutaria alguma banca agora? FGV ou CESP? Ou não arrisca? Então, eu acho que não vai fugir dessas duas, né? Até porque o CESP está fazendo muitos concursos na área fiscal, né? O CESP tem sido a banca de preferência até dos concursos da área fiscal. Mas, assim... E federal, né? Isso. E a Fundação Getúlio Vargas, ela tem uma carinha de prova mais parecida com a ESAF. Então, assim, não dá para a gente descartar a Getúlio Vargas, em que pese o CESP hoje está com a predominância, né? Só a gente vê esses últimos concursos para fiscos estaduais, a gente teve a Getúlio Vargas, se não me falha a memória, a Getúlio Vargas foi Espírito Santo. Teve um que foi a Getúlio Vargas, né? Espírito Santo, né? E os demais foram da CESP, né? Então, a CESP, Sebrasp hoje, né? Tá tendo uma certa predominância na área fiscal, mas eu não descartaria Getúlio Vargas, não. E aí um ponto importante também, para o pessoal que está nos acompanhando, é assim, quando a gente está num nível mais avançado do nosso estudo, faz sentido uma certa preocupação com a banca, até porque há um certo enfoque de prova, né? Então a gente pega, por exemplo, o CESP, né? O CESP pergunta, até pela característica que o CESP normalmente faz aquelas provas com certo e errado, né? Pergunta entendimentos jurisprudenciais com uma intensidade razoável. Já se a gente vai para a Fundação Getúlio Vargas, é um pouquinho menos. Então, importa para o aluno, para o candidato, saber a banca, né? Isso ajuda na questão do estudo, mas eu diria que ajuda, sim, uma ajuda marginal. O mais importante mesmo é a gente estar estudando as matérias que nos interessam com uma boa profundidade, porque em que pese o perfil das bancas ter um certo impacto, mas o mais importante mesmo é o conteúdo que a gente tem. Quando eu prestei a Receita, era ESAF, né? Aí, quando eu fiz a prova do Banco Central, se não me falha a memória, foi Getúlio Vargas. Quando eu prestei o INSS, foi o CESP. Então, vejam, bancas diferentes, com estruturas diferentes de prova, né? E o estudo, assim, o estudo assim, já direcionado, até para que a gente consiga um bom desempenho, ele consegue fazer você ter um bom desempenho, mesmo que a banca não seja eventualmente aquela que você espera. Eu daria um chute, vou me arriscar, né? Que vai ser a Fundação Getúlio Vargas.
por conta do estilo de questão que a Getúlio Vargas costuma abordar, que é mais perto das questões da ESAF, né? Mas é Uma coisa mais elaborada, mais complexa, né? A exatamente. CESP é mais ali objetiva. É, eu concordo, e na verdade acho que a banca tem uma importância, acho que mais no pós-edital, quando a pessoa já está preparada para você entender a linguagem da banca, e tem alguns pontos sensíveis que tem uma divergência de uma banca e outra, É tal, isso. para ele entender ali como é que vai funcionar. Dentro disso que a gente está falando, aquela pessoa que está iniciando agora, que ainda não sabe, ela sabe que quer carreira fiscal. Você acha que ela tem que iniciar pelo aquele núcleo administrativo, constitucional e matemática? Tem que ir progredindo aos poucos ou amplia o leque? Qual que é a sua sugestão para a pessoa que está estudando, está entrando na área fiscal? Então, muito boa essa pergunta, né? Assim, é como eu vejo como o nosso estudo, quando a gente estava na escola e depois até na faculdade, né? A gente não começou matemática logo com equação de segundo grau, né? A gente começou bem do beabá. E dentro das matérias que caem no concurso, a gente tem uma certa lógica de estudo dessas matérias. Eu até sempre falo para meus alunos assim, na hora que as matérias começam a conversar entre si na sua cabeça, você está estudando bem. Porque, apesar das matérias serem estanques, elas fazem sentido no seu conjunto. Então, a gente tem, inclusive, no Qualis, um programa de acompanhamento individualizado para os nossos alunos, que consiste exatamente nisso. Qual é a ideia? Você tem um estudo em que as matérias consigam conversar entre si. De uma forma assim, a gente começa o primeiro módulo desse estudo pelas matérias mais básicas. Então, a gente começa com constitucional, com administrativo, com a contabilidade geral, com o português, que eu falo até para todo mundo, a gente às vezes fala, português eu sei, né? Dá uma olhada nas questões, né? Então, português derruba muita gente, normalmente tem bastante peso. E depois a gente vai evoluindo para outros módulos nesse nosso programa, como um crescente de aprendizado. Então, muitas vezes os alunos chegam para mim, entram em contato por rede social, falam, professor, estou começando agora, eu quero a Receita Federal. Tenho que me preocupar com legislação tributária federal, legislação aduaneira, né, comércio internacional? Eu digo, não comece por aí. Porque se você começar por aí, você vai começar com matéria árdua, matéria difícil, sem ter as bases que te permitem a compreensão. Por exemplo, não faz sentido estudar legislação tributária federal, imposto de renda, IPI, antes de estudar direito tributário. Porque vai ficar um Entender monte de tributos, aresta. né? Vai ficar um monte de aresta na sua cabeça. Não vai ser uma coisa produtiva, né? Da mesma forma, você fala assim, professor, mas eu vou estudar contabilidade. Beleza. Eu vou começar com contabilidade avançada? Lógico que não. Eu vou começar com a contabilidade geral. Onde eu vou ter, depois auditoria. Eu vou estudar auditoria sem conhecer contabilidade? Não faz sentido. Eu vou ler um monte de coisa que não vai fazer sentido nenhum. Vai falar de balanço, demonstração. Eu não sei nem o que é a contabilidade. Então, e isso vale para todos os alunos, sabe? Até para os alunos que estão no nível mais avançado, eu acho importante que a gente não deixe para trás essas matérias, que são as matérias estruturantes, que são a base, né? Porque, e eu vejo isso com alunos meus, né? Às vezes a pessoa está estudando aqueles pontos mais avançados, isso é super importante para quem já está estudando há um tempo, mas é sempre relevante que a gente tenha uma visão, que a gente tenha uma forma de revisar os conteúdos que nós já estudamos, inclusive por meio de questões, porque é um acúmulo de conhecimento, é tão grande, uma dificuldade que eu tive quando eu estudei, é a quantidade, né? Então, assim, você pega o edital, que da Receita, ou mesmo dos fiscos estaduais, que foi bem até dito, você mencionou, né? Às vezes as matérias específicas, elas não são pequenas, não. Você pega, por exemplo, na prova agora de Roraima, né? Você pega a legislação específica de Roraima, que vai cair, não é uma legislação pequena, é uma legislação grande, né? Dá para estudar no pós-edital? Dá. Até porque todo mundo normalmente faz isso. É difícil alguém que vai estudar só para Roraima, por exemplo. É difícil, né? Mas eu orientaria o pessoal que está nos acompanhando a fazer um estudo dessa forma. Primeiro, essas matérias mais estruturantes que te tornam competitivo, inclusive com um leque um pouquinho maior de possibilidades. Lembrando só de uma coisa, a gente não tem concurso para auditor da Receita desde 2014. Então, são 7 anos.
E a gente não tem concurso para analista da Receita desde 2012, são 9 anos. Então imagine uma pessoa que colocou todas as suas fichas na Receita Federal. Passou um período complicado, né? Tantos anos sem concurso. Então, quando a gente começa o nosso estudo, para quem está começando, nas matérias mais estruturantes, as matérias mais básicas, em um crescente de aprendizado, eu acho que faz bastante sentido. Nas últimas provas, salvo engano, analistas chamaram quase o dobro, né? Auditor também não? Também, auditor tinha o excedente no edital previsto, né? E o excedente foi Isso. chamado. Se não me falha a memória, em 2014, eu acho que não preencheu o número de vagas, se não me falha a memória. Mas a Receita tem feito concursos, os últimos editais foram assim, 2012 e 2014, né? Como uma forma até de conseguir chamar um pouco mais de pessoas. Porque o que acontece? Para você ter o concurso autorizado, você precisa ter a previsão orçamentária, né? Então, você tem a previsão orçamentária, por exemplo, que contempla um certo número de vagas. Então, podemos supor para a Receita 500 vagas. Aí você pode fazer um concurso para 500 vagas e mais um excedente. Porque o excedente você vai chamar tendo recurso orçamentário ou não. Então você consegue ter uma flexibilidade e a gente sabe que tem aqueles créditos suplementares, o orçamento é mudado na sua execução durante o ano. Então a Receita tem feito isso e isso foi um ponto importante nesses últimos concursos da Receita Federal. Imagino que a gente venha na mesma toada, viu? Para esse próximo. Acaba chamando, também acho que vai acabar chamando um pouco mais. E como você falou, até não preencheu nem o que poderia ter sido preenchido, acho que até por falta de. O que acontece muito em TJ, às vezes não preenche o número de juízes por falta de nota mínima que os candidatos precisam ter. A gente tem essa parceria com o Qualis. Explica um pouco o que é o Qualis, como que ele funciona, é uma mentoria direta, são grupos de alunos que você... Como é que é a estrutura para ajudar o aluno? Geralmente, acho que acredito que o forte de vocês seja a carreira fiscal, né? Sim, é exatamente isso, né? Então a gente começou com um curso presencial, aqui em São Paulo mesmo, né? Com alunos que nos conheciam e a gente, tanto eu quanto o Gustavo Musi, a gente dava aula em um curso preparatório aqui em São Paulo presencial, que encerrou as atividades. Aí nós abrimos o Qualis e o foco em carreira fiscal. Aí hoje, como que tá? A gente ainda não tem um retorno do presencial, até por conta da pandemia, né? Ainda, apesar das escolas já estarem liberadas, e a gente tem uma demanda grande de alunos que gostam do presencial. E o presencial tem as suas vantagens, né? Tem desvantagens também. Tem alunos que não se adaptam muito aos cursos online, por conta, às vezes, de alguma distração em casa. Eu mesmo não sou muito bom para curso online, então, para ser aluno né? Então, como que funciona o Qualis hoje? Como nós estamos trabalhando hoje? Nós temos um site do Qualis e nós temos cursos online que estão disponíveis para venda. Nós temos cursos online, que são cursos assim convencionais online, ou seja, em que o professor gravou o conteúdo, você tem o material de apoio. Nós temos cursos que foram gravados em aulas pelo Zoom, então em que há interação de alunos, e também é uma aula bem rica, porque houve perguntas, respostas dos professores, interação entre os alunos. Temos cursos de exercício, isso tudo está disponível lá no nosso site, né? No qualisconcursos.com.br. E, mais recentemente, percebendo a demanda dos nossos alunos, a gente lançou um programa, que é o Programa de Acompanhamento Individualizado, é o PAI Qualis, em que a ideia acompanhar os nossos alunos de forma individual para que os nossos alunos consigam ter sucesso nesses concursos da área fiscal. Nós percebemos essa demanda com eles, porque às vezes a pessoa sente que está andando em círculos, né? E os concursos para a área fiscal exigem muito do planejamento. Como funciona hoje? Nós temos os nossos alunos, eles são acompanhados pelos professores do Qualis, né? Hoje, notadamente, eu e o Gustavo Musi acompanhamos esses alunos. As reuniões são individuais. Existe um plano de estudo para esses alunos, com cronograma, conteúdo, bibliografia indicada, inclusive uma boa parte fornecida pelo Qualis mesmo para os alunos, e uma metodologia de avaliação periódica, quinzenal, por meio da realização de exercícios sobre o conteúdo da quinzena anterior. A gente vai acompanhando esse desenvolvimento. Hoje são 3 módulos, cada módulo com duração de 3 meses, e uma avaliação no final do módulo para verificar se o aluno, né, que a gente está acompanhando,
se ele conseguiu ter o desempenho necessário para ter sucesso no concurso da área fiscal. Tendo um desempenho adequado, passa para o segundo módulo, e dentro do segundo módulo tem a estrutura da revisão do primeiro módulo, e no terceiro, revisão do segundo e primeiro. E a gente está tendo um bom feedback dos nossos alunos. Inclusive, é assim, cada aluno é um, né? Então, eu acompanho alguns alunos. Ontem eu estava até conversando com o Gustavo sobre isso, né? E cada pessoa é um mundo, né? Com as suas dificuldades, com as suas facilidades. E tem sido bem útil. E, assim, para a área fiscal particularmente, eu acho que esse acompanhamento, ele traz um diferencial. Porque ele traz aquela organização que é imprescindível para você ter sucesso na área fiscal. Eu sinto que, às vezes, os nossos alunos, e falando em geral nas instituições que eu dou aula, que eles ficam um pouco perdidos na área fiscal. Um pouco perdidos, por conta da dimensão, né? A dimensão é muito grande. E a ideia desse programa que a gente tem no Qualis é exatamente nessa linha. Os alunos que estão no Pai Qualis têm acesso a todo o conteúdo que nós temos, todas as aulas, todos os materiais, né? Um acesso completo. E tem esse acompanhamento feito pelos professores do Qualis, e tem sido bem legal. E o foco principal hoje que nós temos é na área fiscal. Inclusive, né, nós temos um dos nossos alunos, que inclusive continua com a gente, aprovado como fiscal do município de Santos. Né? Ele estava estudando com a gente. O Gustavo falou. O de Santos acabaram não chamando ainda ou já chamaram todos? Olha, eu não sei Porque se eu lembro que eram 20 até 20 classificados, eles iam, daí ia ter um psicológico, alguma coisa assim, mas eu não sei se acabaram chamando ou não, porque eu já estava ouvindo uma história que já vai abrir um outro para fisco em Santos. Então, pelo que o Kleber, ele chama Kleber, né, o aluno, inclusive nós temos uma live com ele mesmo lá no YouTube, para quem quiser acompanhar, bem legal, ele passando a experiência dele como um aprovado, né? E pelo que ele me disse, me deu a impressão que sim, que chamaram todos. É um salário bom, porque assim, os fiscos municipais, a gente tem que ficar de olho, sabe? Porque às vezes fala assim, mas município tal, não vai pagar bem, não. É verdade. Por exemplo, aqui em São Paulo, um fiscal do município de São Paulo ganha praticamente o que ganha um auditor da Receita Federal. Não é um salário Não, grande, tem muito fisco municipal com salário muito bom, porque eles ganham também por rendimento, né, produtividade. Exatamente. Então, às vezes, o salário base ele não é tão grande, mas quando você olha no portal da transparência, todas as gratificações e aumentos, ele acaba chegando quase no teto. Em alguns deles eu já vi até bater o teto. Por conta de indenização, enfim, que você consegue passar um pouquinho. Nilman, eu particularmente, eu sou muito fã da área fiscal, eu adorei nosso bate-papo, ele vai ficar gravado aqui para que as pessoas possam ver, a gente está no horário do almoço, mas eu queria que você deixasse as suas considerações finais, falar um pouquinho, uma mensagem aí para os alunos que você queira dar. Eu acho que você, mais do que ninguém, tem uma experiência de receita bem legal. É um professor também há um tempo bem considerável, então sua experiência com os alunos, dificuldade, o que você quiser deixar de mensagem, porque vai ficar gravado e eu espero que muitas pessoas assistam e acho que vai ajudar os estudantes. Então, foi muito legal esse nosso bate-papo, é sempre um prazer. E assim, eu queria terminar esse nosso bate-papo falando para quem está acompanhando a gente, que assim, o concurso na área fiscal é maratona, né? Não é 100 metros rasos, não é. Eu vou estudar 1 mês, 2 meses eu vou passar? Não vai. Então, assim, a perseverança e a metodologia de estudo são 2 aspectos imprescindíveis para o seu sucesso. No concurso que eu prestei para o INSS, o primeiro lugar, quem passou em primeiro lugar nesse concurso, que hoje é um amigo meu, ele era de Minas Gerais, ele tinha prestado 7 concursos antes e não tinha passado. Inclusive do Banco Central que eu passei, ele não passou, né? E no INSS ele foi em primeiro lugar. E aí ele falava para mim, Eduardo, se eu tivesse parado no 7º concurso, hoje eu não era auditor fiscal, porque ele foi passar no 8º. Então, o que eu queria deixar aí para o pessoal que nos assiste, que também vai nos assistir, é que o concurso da área fiscal, ele exige essa visão de um médio e longo prazo. Se você estiver disposto a essa preparação, a preparação bem feita, ela torna você competitivo. Não adianta ter uma visão de um prazo muito curto, isso não adianta, mas um estudo estruturado, pensado e com uma boa constância
Isso permite que você tenha sucesso na área fiscal. Então, e os insucessos, as pedras no caminho fazem parte. Vou até contar o que aconteceu comigo. Eu estava na faculdade, no terceiro ano da faculdade, eu era analista da Receita na época técnico, né? E aí saiu um concurso de auditor da Receita. Eu falei, vou prestar, né? Já eu quero ser auditor da Receita. Aí eu estudei bastante, eu estava no terceiro ano da faculdade, então nem podia assumir. E eu acabei não passando, né? E eu fui mal em direito civil. Eu saí, quando eu vi que eu fui mal em direito civil, eu fui, comprei um livro e falei, nunca mais eu vou mal em direito civil. Então, usei o meu insucesso, né? Como uma forma de tentar me motivar. Então, vamos lá, vamos caminhar, vamos fazer uma coisa positiva. Então, assim, dois aspectos importantes. Primeiro, essa visão de que é algo de médio e longo prazo e que tem que ter um planejamento, tem que ter uma estrutura. Não adianta estudar a esmo, não funciona assim. Segundo ponto é que a gente não pode se desanimar nesse processo de preparação com os infortúnios que são naturais. Eu pensava assim, na época, se daqui a 5 anos eu for auditor da Receita, para mim tá bom. Isso me ajudou. Se eu pensasse, eu preciso ser auditor da Receita daqui a 6 meses, eu acho que eu não teria conseguido. Sabe? Porque gera uma frustração, né? A pressão é muito grande, né? Tinha um amigo meu que eu ia numa academia aqui perto de casa e ele também frequentava lá. Eu nem sabia que ele estava para concurso. Um dia conversando, ele falou, estudo tal. Eu quero ser auditor da Receita. Eu falei, pô, que legal. E ele era muito bem preparado, uma pessoa muito boa, muito capaz. Mas ele ficou tão focado no concurso da Receita e não queria nenhum outro, que no dia da prova, ele ficou muito nervoso e ele fez uma má prova da Receita Federal. Né? Isso foi na prova de 2009, se não me falha a memória. 2009 ou 12. E ele foi mal. Por quê? Porque faltou uma preparação psicológica, faltou, assim, um trabalho. Então, assim, envolve, por isso que eu acho que esse programa que a gente tem de acompanhamento é legal, envolve também essa ideia de você conseguir lidar com a ansiedade, lidar com a frustração, lidar com isso que faz parte do concurso público, dessa preparação, mas digo para todos, já encerrando a minha fala e agradecendo muito a oportunidade de estar aqui, que assim, o sacrifício vale muito a pena. Você ter uma tranquilidade na sua vida, você ganhar um bom salário, você ter uma estabilidade, poder planejar suas coisas, vale muito a pena. Então vai ser um período da sua vida atribulado, foi da minha, bastante estudo, você às vezes não vai sair no fim de semana que você queria, você não vai fazer tudo, mas você está fazendo um investimento, né? A gente às vezes costuma pensar em investimento só em dinheiro, né? Mas o investimento envolve o nosso tempo, a gente faz as escolhas, mas vale muito a pena. Então, assim, muito legal a nossa parceria também. Os nossos alunos do PAI ficaram muito satisfeitos com a nossa parceria, com os mapas mentais, tudo mais. Muito legal, né? Nós perguntamos para eles se eles tinham interesse, muito legal, estão muito satisfeitos. E é um grande prazer sempre estar aqui e desejar a todos aí uma perseverança, né? Perseverem, vão atrás, que eu tenho certeza que vocês vão obter o sucesso. Precisa ter esse período, não tem jeito. É um período, assim, difícil até a gente conseguir, mas é muito recompensador. Eu vou finalizar ratificando o que você falou, porque eu acredito muito que passa quem tem consistência, né? Então, assim, também acho que não é o mais inteligente, mas é aquele que nem uma formiguinha, tá sempre ali, tá indo. Não adianta uma pessoa que estude 8 horas líquidas num dia e fique 2 meses sem estudar. Então, eu prefiro que o cara estude uma hora todo dia, mas tá sempre acumulando conhecimento, tá lá, tá numa crescente. Então, tudo que você falou, para mim, faz muito sentido. Eu vivi isso. Inclusive, essa questão do Qualis, eu achava que eu tinha capacidade de estudar sozinho. Sempre achei, mas eu sempre fiz coach. Por quê? Porque eu acho que o estudo, ele é um caminho muito solitário. Eu concordo com essa questão da organização. Às vezes a gente tem 20 matérias, você não sabe nem por onde começar, você às vezes não consegue metrificar a sua evolução. Então eu sempre vi nos meus coaches um parceiro, seja na parte da solidão, de você estar estudando sozinho, para trocar uma ideia e para me orientar nesse caminho. Então eu acho que o papel que o Qualis faz e os outros coaches, para mim é de extrema importância. Eu acho que se a pessoa tem condições
de fazer, eu super recomendo, me ajudou muito e eu acho que é fundamental para a gente conseguir atingir o objetivo. Então, mais uma vez, obrigado. Me coloco à disposição de vocês, seja para a gente divulgar um material digital, um novo curso, qualquer coisa, fazer um bate-papo, porque tudo que é para a gente transformar através da educação, eu acho que vale a pena. E conheci vocês assim, com as aulas gratuitas que vocês disponibilizam. Falei isso para o Gustavo. Eu acredito que isso é um ponto de transformação muito importante. Então, eu só tenho para dar parabéns para o trabalho de vocês. Eu acho incrível, acho muito legal e estou à disposição. Brigadão pela nossa conversa e espero que tenha ajudado as pessoas. A conversa vai ficar gravada no canal e disponível para todo mundo. Então, pessoal, entrem lá no Qualis. No YouTube tem muita coisa bacana e quem que não assistiu porque é o horário do almoço, isso vai ficar gravado aqui e a gente vai divulgar, vai promover aqui a live para que vocês possam ver. Obrigadão, Nilma. Valeu, um forte abraço. Até mais. Tchau.